Olá, amigos e amigas participantes do nosso estudo semanal do Livro dos Espíritos, né? Graças a Deus, neste momento, primeiramente em prece, agradecendo ao Pai na figura do Mestre Jesus por mais esta oportunidade de estudo, porque somos abençoados, somos merecedores, somos vencedores e somos responsáveis por nos aprimorarmos cada vez mais no estudo, para que possamos assim difundir sempre a doutrina espírita. Assim seja, graças a Deus. Já de antemão, pedimos até desculpa, estamos com a voz um pouco fanhosa, estamos começando a melhorar de um resfriado aí que pegou a gente praticamente ontem aí, tá bem? Então tá um pouco fanhosa a voz aqui, mas vai dar para desempenhar o nosso encargo, que é um prazer para a gente, né? Essa reunião virtual. Então, Livro dos Espíritos, as questões hoje 407 e 409, dando sequência ao estudo na parte que trata do capítulo 8º, Emancipação da Alma, o Sono e os Sonhos. Então, a 407, a questão é: o sono completo é necessário para a emancipação do espírito? Resposta dos espíritos: não. O espírito recobra sua liberdade quando os sentidos se entorpecem. Ele aproveita para se emancipar de todos os instantes de repouso que o corpo lhe dá. Desde que haja prostração das forças vitais, o espírito se desprende, e quanto mais o corpo está enfraquecido, mais o espírito está livre. Aí vem um breve comentário de Allan Kardec. É assim que a sonolência ou um simples entorpecimento dos sentidos apresenta frequentemente as mesmas imagens do sonho. Em outras versões, está questionado assim, né? É necessário o sono completo para a emancipação do espírito? Não. Basta que os sentidos entrem em torpor para que o espírito recobre a sua liberdade. Para se emancipar, ele se aproveita de todos os instantes de trégua que o corpo lhe concede. Desde que haja prostração das forças vitais, o espírito se desprende, tornando-se tanto mais livre quanto mais fraco for o corpo. Allan Kardec. Assim se explica que imagens idênticas às que vemos em sonho, vejamos estando apenas meio dormindo ou em simples modorra. É uma outra versão, né? Então é interessante. Antes do comentário do Miramês, que também é breve, bem direto aqui, está bem explicado, né? Nós sabemos que, às vezes, num breve cochilo, né, não chegamos a dormir. A gente fica naquele misto, né, de consciência do que está em volta, né, ouvindo pessoas, notando, de certa forma, o que se passa em volta, muito assim, vagamente, e, ao mesmo tempo, a gente tem outras percepções de fatos, de coisas que não são do ambiente, que nem poderiam ser, né? Algo que se passa, que acontece, alguma imagem que não é dali. Então isso prova que a gente está momentaneamente, ainda que não por completo assim, como se fosse um sono do profundo do corpo físico, né? Mas a gente se emancipa sim, fica aquela confusão porque ao mesmo tempo que nós trazemos esta memória dessa percepção espiritual, mistura-se, confunde-se com o que nós estamos registrando ali, que diz respeito à nossa vida material, que é vida física. Então, uma certa confusão nesse sentido. Mas nos emancipamos, sim. O comentário de Miramês. Para a emancipação do espírito, basta o afrouxamento do corpo. Em um relax, entre aspas, completo, a alma fica livre do seu fardo carnal. Para treinar, basta fazer exercícios, buscando estudar todas as experiências de certos espiritualistas em relaxar o corpo físico para dormir. Um relax de uns 10 minutos é muito bom até para recuperar as forças perdidas nos trabalhos diários e mesmo espirituais. O relaxamento faz com que os sentidos entrem em torpor, de modo que o espírito encontra mais facilidade para a sua parcial liberdade pelo sono. Convém observar que isso não deve se fazer a toda hora, e sim alguns minutos por dia, claro. E com devido cuidado, né? Aquele momento que a gente tem segurança, nota que pode relaxar,
que não vai correr nenhum risco, né? Tá na casa da gente, tá tranquilo, né? Vamos fazer com segurança, porque a gente relaxa e a gente se afasta momentaneamente do corpo físico. A emancipação natural para o espírito deve ocorrer através do sono, nos costumeiros momentos de dormir. Às vezes, por segundos, passeamos no espaço e anotamos muita coisa acerca da vida. Na história dos santos e dos místicos, pode-se observar o fenômeno da saída do corpo por instantes, em se realizando grandes coisas. No momento do desprendimento, se o espírito estiver cheio de preocupações, ele não o conseguirá, porque a mola real deste fenômeno está no pensamento, que deve ser livre e sereno para todos os assuntos da vida e manter a tranquilidade em todas as circunstâncias. Lembremo-nos da serenidade de Jesus, da sua conduta, da sua postura espiritual e o tomemos como modelo de vida, que seremos livres e teremos felicidade em todos os empreendimentos. Qualquer tensão atrapalha fortemente os ideais com que os exercícios espirituais podem nos marcar na vida. Verdadeiramente, o melhor momento de sono para o espírito é a noite, marcada para tal reabastecimento espiritual. Nela pode-se buscar os elementos de vida e, ao raiar do sol, o corpo já se encontra disposto para o serviço em pauta. Para aliviar o fardo, trabalhemos nos nossos sentimentos todos os dias, esquecendo a violência, que não cabe em lugar algum, assim como também a inércia. Procuremos perdoar nos momentos certos, com a presença, com as palavras e com o silêncio, porque o perdão é força divina. Em tudo se pode fazer o bem para nós e para a humanidade. É nesse sentido que devemos exortar os irmãos para estudarmos juntos buscando a luz. Para esse feito, o Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo é o melhor remédio, o melhor conselheiro. Ele não falha nos seus argumentos, nem esquece suas diretrizes. Se possível for, devemos erradicar logo a carne das ondas das trevas, porque o espírito puro, mesmo na carne, é livre de todas as diretrizes das sombras, se já conheceu a verdade. Firmemos os sentidos no bem e amemos a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos, que o resto virá por acréscimo de misericórdia. A vida consiste em amar. O universo é amor e Deus não é outra coisa. Libertemo-nos das peias das paixões inferiores, que estaremos sendo conduzidos para a luz imortal do bem puro. Palavras de Miramês, Espírito Miramês. Vamos agora para 408. Deixa eu só preparar aqui. Deixar preparadinho aqui para o comentário, já do Miramês. E a gente já vai passar a leitura. Livro, Espíritos comentado aqui. Pronto. Comentado. Já está prontinho. Então, a 408. E qual a razão de ouvirmos algumas vezes em nós mesmos palavras pronunciadas distintamente e que nenhum nexo tem com o que nos preocupa? Resposta: é fato. Ouvis até mesmo frases inteiras, principalmente quando os sentidos começam a entorpecer-se. É quase sempre fraco eco do que diz um espírito que convosco se quer comunicar. Na outra versão fala assim: parece-nos ouvir algumas vezes em nós mesmos palavras pronunciadas distintamente que não têm nenhuma relação com o que nos preocupa. De onde vem isso? Resposta: sim, e mesmo frases inteiras, sobretudo quando os sentidos começam a entorpecer. É algumas vezes um fraco eco de um espírito que veio comunicar-se contigo. Agora, comentário do Miramês. Qual a razão de ouvirmos palavras sem que nelas estejamos pensando? Essas palavras, às vezes frases inteiras que percebemos pelos sentidos espirituais, são certamente ditas por espíritos que querem se comunicar com os encarnados. É esse processo que ocorre na mediunidade. Às vezes o espírito fala como se fosse dentro da cabeça, ou muito raro, usando mesmo a audição dos companheiros encarnados.
Isso acontece todos os dias com muitas pessoas, no lar, no trabalho, nas ruas e frequentemente no lazer. Não é muito comum entre os encarnados se avistarem vultos ou ter a impressão que há alguém por perto? São sentidos marcando a presença de alguém. Todos somos médiums, tanto na carne quanto fora dela. O exercício da mediunidade se faz ver em todos os lugares e o intercâmbio existe em todos os reinos da natureza, provando assim a existência do espírito. A razão de ouvirmos essas vozes é que o espírito sobrevive à morte do corpo. No futuro, as comunicações vão ficar cada vez mais nítidas para a glória da própria vida e encher os corações de esperança. Mas para tanto necessário se faz que os homens preparem o coração, no sentido de saberem que a vida continua melhor do que antes. Quando se está deitado para o devido sono, ao relaxar o corpo, eventualmente ouvem-se palavras e veem-se vultos em torno de si. Isso comprova, para quem tem olhos de ver e ouvidos de ouvir, a existência do espírito e que a vida continua além do túmulo. Tudo o que acontece tem uma razão de ser. A doutrina espírita está preparando os homens já maduros para essa revelação em massa. Pedimos a Deus que seja breve. Jesus, em seu tempo, abalou o mundo com suas curas, com as suas profecias, com o seu encanto espiritual. Se o Espiritismo é ele voltando, deve fazer o mesmo para acordar criaturas que dormem. É isso que esperamos, que seja o mesmo Cristo servindo-se dos homens de bem como instrumentos, para alegrarem o mundo inteiro, para mostrar aos povos que existe a felicidade, qual anunciada nas Escrituras, a Nova Jerusalém, um novo mundo onde a paz e o amor sejam uma realidade como o ar que se respira. Quando chegar esse tempo, as comunicações dos espíritos livres da matéria com os homens, será acontecimento corriqueiro, natural, qual conversar com os companheiros de trabalho, de lazer e os familiares. As vidas sucedem vidas e o medo da morte desaparece dos homens para dar lugar à esperança e à fé. Nas lides com amor. Agradecemos a Deus e Jesus por esses feitos e agradecemos igualmente ao novo apóstolo de Jesus, Allan Kardec, pelos trabalhos que fez em favor da nossa felicidade. Estamos juntos dando as mãos aos homens e igualmente dando as mãos a Jesus em nome de Deus. Pedimos ao Senhor que possamos continuar na tarefa e que ela sirva para os homens de meio para meditarem em como melhorar seus sentimentos e iluminar os corações. Muito bem. Vamos agora para 409. A questão 409. Então, 409. Frequentemente, em um estado que não é ainda de sonolência, quando temos os olhos fechados, vemos imagens distintas, figuras das quais apreendemos os mais minuciosos detalhes. É isso um efeito de visão ou de imaginação? Resposta. Estando o corpo entorpecido, o espírito procura quebrar seus grilhões. Ele se transporta e vê. Se o sono fosse completo, isso seria um sonho. Tá? Na outra versão, pergunta: doutras vezes, num estado que ainda não é bem o do adormecimento, estando com os olhos fechados, vemos imagens distintas, figuras cujas mínimas particularidades percebemos. Que há aí efeito de visão ou de imaginação? Resposta. Estando entorpecido o corpo, o espírito trata de desprender-se, transporte-se e vê. Se já fosse completo o sono, haveria sonho. Então, já perceberam que essas três questões são bem interligadas, né? Está bem claro aqui, né? Ele fala, como foi, é bem parecido com a primeira que a gente leu, a 407, né? Quando é um sono completo, a gente tem um sonho. Nem sempre a gente se lembra dos detalhes, é um pouco, de certa forma, confuso às vezes. De outras vezes é bem direto, bem claro, né? Algumas vezes até consciente, né? Mas difere-se desses pequenos momentos de cochilo que a gente tira às vezes, né? Um breve momento ali. Então aqui tem-se aqui se, como ele disse, fosse um sono normal, completo de algumas horas, seria um sonho propriamente dito. Comentário de Miramês. As imagens que se percebem estando o corpo em estado de torpor ocorrem pela dilatação visual da alma.
Nós, espíritos, somos, né? Quando ela percebe com mais nitidez o mundo espiritual que a rodeia. Quando não há entorpecimento do corpo e evidenciam-se os dons espirituais, é que a criatura é dotada de vidência ou clarividência. Lembrando que a clarividência é o dom de mediunidade de ver, né? Não o que está ali próximo, ver o que está distante. Às vezes até pequenos lances de futuro, né? Ao passo que no estado de relaxamento, todas as criaturas podem perceber imagens por entrarem mais diretamente no mundo espiritual. Tudo isso é uma amostra espiritual de que existe a continuação da vida que todos podem perceber, sendo assim um dom generalizado. É bênção de Deus aos seus filhos do coração. Importa dizer, perdão, que a vida é fonte de pesquisa contínua que todas as criaturas podem realizar de acordo com as possibilidades que já dominam no campo da evolução espiritual. Podemos e devemos analisar todos os dias os fenômenos que acontecem nos caminhos. Veremos facilmente que o real se encontra invisível pelos processos humanos e muito visíveis pelos métodos naturais que todos podem alcançar. A vidência é um dom comum a todas as almas encarnadas. Sempre em estado de silêncio podem-se observar imagens, vultos esses dos quais às vezes não se podem registrar as transmissões mentais. Isso requer outro dom mais especial que se chama audição, que se divide em duas etapas ou formas. A que se ouve dentro da cabeça, que é a telepatia, e os sons registrados pelos ouvidos, o que se chama audição espiritual. Na primeira faculdade, o que ouvi dentro da cabeça, né, funcionam duas glândulas que existem dentro da cabeça, a pituitária e a pineal, que captam as transmissões mentais do espírito comunicante. Na segunda funcionam as mesmas glândulas, mas de modo mais físico. Elas entram em conexão com algo mais de efeito físico, materializando-se os sons e esses tornando-se audíveis para o receptor. É como se fosse mesmo uma telefonia, mas com muito mais perfeição, dependendo da condição de quem transmite a mensagem. Quando se tem visões de alguma imagem, pode-se dar mais vida a essas figuras pela oração e mesmo pelo amor que se pode desprender do coração. Quem ama é mais feliz em todas as pesquisas deste mundo para o outro. Quem entra em completo relaxamento se encontra em transe, saindo dele já é mesmo sonho, quando se pode recordar ou não as façanhas no mundo dos espíritos. Com a prática desses exercícios podem-se orientar e desenvolver essas faculdades até se chegar à intuição verdadeira. As faculdades vão se abrindo como uma flor na claridade solar. Cinzelar os dons espirituais é a nossa parte e devemos dar mão nela, compreendendo que cada dia que passa é uma nova oportunidade de crescer. O, entre aspas, nada se perde, nada se cria, fecha aspas, é uma lei e podemos nos basear nela de modo que, se nos encontrarmos percebendo imagens, elas têm um fundamento, são filhas de alguma vida que se mostra como tal. Amemos tudo e todos, no mais puro amor que se pode sentir, que todos os caminhos florescerão, entregando-nos mais vida e mais alegria, mais paz e mais amor. Então o Cristo resplandecerá para a nossa vitória, onde quer que estejamos. Nunca nos esqueçamos do aprimoramento que ele faz parte das nossas promessas ante a paternidade divina. É essa paternidade dentro de nós que se chama consciência. Então é isso aí, amigos e amigas, o estudo da noite. Bem? Muita paz a todos, uma ótima semana. Deus abençoe.